Boa tarde. Uma vitória muito boa, vitória que a gente teve o controle do jogo. Nós procuramos, a nossa ideia era reverter esses 2 resultados negativos que nós tivemos nas últimas 2 rodadas, nos distanciar um pouco do Botafogo, do próprio Flamengo, que é um adversário direto em relação à Libertadores. O time todo de parabéns, deixando pouquíssimas ocasiões para o Flamengo finalizar. Se eu não me engano, foram 11 de finalizações, mas somente uma no Fernando, contra 7 nossas no gol do Diego. O time está de parabéns. As novidades, não foi só o Felipe, foram Felipe, Luan e Michel, todos de parabéns. Vocês já me ouviram falar nos velhos discursos que eu passo para os jogadores e comento com vocês que todos que estão no elenco têm que estar prontos para jogar, né? Eu falo isso para eles. Infelizmente não posso trazer todos. Então todos aqueles que vêm para o banco têm possibilidade de entrar e tem que trabalhar na semana para jogar. O Felipe vem trabalhando normalmente, igual a outros, como aconteceu com o Luan, e essa entrada do Michel também. Então esses 3 que não vinham jogando com frequência como titulares estão de parabéns com o restante dos jogadores. Alberto, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu ia te perguntar sobre o protesto, né, da torcida antes do jogo, lá na academia. Vocês estavam concentrados lá, vocês ouviram a torcida gritar, os protestos, e eu conversei com o líder lá do protesto, e ele disse que não vê você como técnico do Palmeiras em 2018. A torcida gritou teu nome, gritou também o nome até do ex-técnico Cuca e de vários jogadores, pedindo até a saída de alguns deles numa carta. O que você acha disso tudo? O que eu quero falar do torcedor? E vai ser muito importante. Só lembrar que a nossa coletiva juntos foi para nos fortalecermos, como eu falei anteriormente, também foi a primeira coisa que eu falei, mas muito para chamar o nosso torcedor com a gente. E hoje eles fizeram muito bem aqui dentro do estádio, de estar junto com a gente. Então, quero aproveitar a oportunidade, mais uma vez, de convocá-los para nos ajudar, como fizeram hoje aqui dentro do estádio. A gente vai precisar muito deles para esse jogo contra o Sport. Alberto, aqui 2 perguntas. No primeiro tempo, o Dudu jogou um pouco mais centralizado ao lado do Moisés. Um pedido seu, essa mudança de posicionamento dele? E a segunda pergunta, na saída do Felipe Melo, entrou o Thiago Santos. Então o time, a partir de agora, tem um volante mais fixo, centralizado, protegendo a zaga? O Dudu, nós tínhamos a intenção de deixá-lo mais solto. Eu chamo de um termo que eu gosto de usar, o ponto de partida, ele partindo ali do meio, buscando as beiradas, fazendo aquela dupla ali com o Davidson mais centralizado também, indo para a esquerda também com o Keno, caso o Keno viesse um pouco por dentro, enfim, a gente mexesse ali, eu quis deixá-lo bem à vontade, fazendo com que nós não perdêssemos também a nossa fase defensiva, a nossa recomposição, sempre deixando 1 ou 2 jogadores na frente dessas 2 linhas de 4 que a gente vem fazendo a nossa fase defensiva. O Thiago, hoje nós estávamos ganhando de 1-0, né? O Felipe sentiu um pouquinho o jogo, a parte física, que já havia um tempo que não vinha jogando desde o início. O Thiago veio ali para a gente continuar aquilo que tínhamos proposto para esse jogo. Agora vamos ver contra o Sport, vamos estudar o Sport, ver características e desenho tático deles para depois a gente definir quem serão os 11 que entrarão em campo. Ô Alberto, você está iniciando uma carreira de técnico, né, e já passou por uma turbulência que perder um derby, né? O Palmeiras teve uma semana muito prejudicada por conta da derrota na semana passada para o maior rival. Queria saber como é que foi essa semana para você, quanto que você aprendeu para o futuro, independente se seja aqui no Palmeiras ou não, se em outro lugar, e se a partir de agora você imagina que o seu time necessita de repente desse jogador de marcação central na frente da zaga para poder dar um pouco mais sustentar um pouco mais a defesa, que não tomou gols hoje, vinha de 6 gols tomados nos jogos. Foi uma semana que trabalhamos mais. Nós procuramos corrigir muitas coisas com vídeos, vendo muito adversário, mudamos até o vídeo, o horário do vídeo, para que nós levássemos ainda mais vezes ainda para os treinamentos, porque eu já falei para vocês, eu acredito muito no treinamento. Então fizemos um vídeo antes também do treinamento em relação ao adversário, para que nós ali nós vimos pontos fortes, pontos menos fortes, enfim. E foi uma semana que
cada dia eu estou aprendendo mais, cada dia eu estou me fortalecendo mais, né? Estou vendo muitas coisas novas, porque aqui no Palmeiras eu venci alguns jogos e uma semana depois de um clássico, como você falou, fica um gosto amargo para o torcedor, lógico, mas muito para a gente também, então você fica remoendo aí derrotas e depois ainda veio a do Vitória. Mas trabalhar cada dia mais, nos fortalecemos cada dia mais, essa foi a ideia de nós irmos todos juntos para a coletiva. Mais uma vez eu quero frisar aqui, para nós nos unirmos, porque às vezes a gente fala muito em união, mas foi de verdade, não foi da boca para fora. O campo hoje, o resultado do 2-0 com o Flamengo mostrou bem isso. Você me fez alguma outra pergunta? No formato central, o que eu falei, nós fizemos, no meu modo de ver, uma partida difícil contra o Corinthians. Eu vou chegar nas outras, tá? Difícil contra o Corinthians, mas com o primeiro gol, com o erro da arbitragem, aqui eu não estou aqui para dizer que nós perdemos o jogo por causa do primeiro gol que estava impedido. Mas ali fez com que nós depois tivéssemos que correr atrás com o erro da arbitragem. Os outros jogos, se você pegar número de finalizações do adversário, não é que nós sofremos, que um primeiro volante, o time estava descoberto na fase defensiva. Se você pegar muitos gols nossos, a gente até está com um número maior, uma superioridade numérica em relação ao adversário. Então não é muito porque esse primeiro volante. O que eu acredito é o seguinte, todos estão ali, hoje eu optei por um jogador com mais essa característica de ficar na frente da zaga, mas com uma ótima saída que o Felipe tem também, ele consegue quebrar essa linha, ele consegue fazer um lançamento longo, enfim, então não é, a ideia do primeiro volante não é limitar-se só a defender. Roberto, falando um pouco sobre o próximo jogo, a Colômbia tem um amistoso na terça na China. Para o jogo de quinta, tem alguma chance de contar com os jogadores pelo menos para ficar no banco? Depende se eles jogarem lá ou não. Ou você já está pensando nesse jogo sem chance de ter o Mina e o Borja na quinta-feira? Conversando com a diretoria, se eu não me engano, eles vão chegar às 5h30, 4h30, 5h30 na madrugada de quarta para quinta, né? 5h30 da manhã na quinta. Ficará muito difícil esse retorno deles em relação à parte física. Certo, Valentim. Gostaria de perguntar sobre o Daverson, né, autor de 2 gols hoje. Primeira vez que ele tem oportunidade com você como titular, quer dizer, não estou muito certo disso, mas acredito que seja a primeira vez que ele tenha tido chance com você como titular. Gostaria que você comentasse, né, a atuação dele. O Daverson é um jogador que quem está lá no dia a dia sabe o tanto que ele se esforça. Ele saiu do time com a entrada do Willian, depois nós precisamos, ele entrou muito bem no jogo também, contra o Cruzeiro, se não me engano. Treina muito forte, não deixou de treinar, não se abateu pelo fato de eu ter, quando assumi, entrado com o Willian. Isso é que é legal, isso é que é um elenco forte. Quando a gente fala de elenco forte, a gente precisa não só no decorrer do jogo, mas também de trocas. Aconteceu hoje com esses jogadores em relação a também Felipe, Luan e Michel, junto com o Daverson, que não vinham jogando, de dar a sua contribuição. Aí sim nós podemos falar de um elenco forte que o Palmeiras tem, e hoje eles conseguiram suprir ausências dos que vinham jogando mais. Tá aí a palavra do Alberto Valentim. Obrigado, tá. Vamos mudar o vestiário?